Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, que eu creio verdadeiramente, eu creio e tenho isso como convicção de fé, e eu creio também que isso não é uma coisa só minha, eu creio que todo homem e que realmente deseja cumprir a vontade de Deus e alcançar as coisas que Deus tem para nós, é muito importante que a gente faça um investimento na nossa fé, né? Porque é pela fé, né, que a palavra de Deus fala que nós vamos realmente alcançar um bom testemunho, é pela fé que nós vamos conhecer a vontade de Deus, é pela fé também que nós vamos realmente assim, podemos sermos encontrados sempre na nossa vida, na presença dEle, na direção daquilo que Ele tem para nós. É por essa mesma fé que a gente pode obter, conforme a Bíblia fala, um bom testemunho. Ou seja, a gente pode alcançar mesmo na nossa vida, nas nossas experiências, tudo aquilo que Deus tem para nós. E é lógico, né, que não faltam desafios, não faltam circunstâncias para que a gente possa exercitar essa fé. Agora há pouco mesmo o Marquinhos comentou no dízimo e oferta, e que é um desafio dessa igreja, a gente poder vencer uma etapa no aspecto financeiro, e a gente fez um estudo e repartiu isso com a liderança, e tem repartido com alguns irmãos assim, de uma maneira até particular, para que essa necessidade da igreja possa ser suprida. Mas mais do que uma estratégia, ou mais do que uma ideia muito boa, a gente sabe que, assim como isso pode ser vencido, é somente pela fé. É na medida que Deus encontra as nossas vidas, uma disposição realmente de crer naquilo que Ele pode operar. Em coisas que muitas vezes nós mesmos não temos a capacidade, ou nós mesmos não temos a solução, mas que só Deus pode, né, trazer essa solução, só Deus pode trazer essa resposta, só Deus pode promover uma interferência de forma que a vontade dEle seja estabelecida. Isso só pode ser alcançado pela fé. E a fé é algo realmente que nos abençoa e que agrada a Deus, né, quando ela é encontrada de maneira verdadeira nas nossas vidas. E mais uma vez eu separei um texto da Palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento, e eu gostaria que você abrisse aí lá em 2 Reis, no capítulo de número 20. E eu queria repartir com os irmãos essa noite uma experiência de um homem que andou na presença de Deus, e uma experiência que eu desejo que, sinceramente, possa, mais uma vez, né, nos encher de uma disposição de fé verdadeira e que seja realmente operosa, que seja realmente algo que manifesta o poder de Deus. E a experiência desse homem é algo que pode nos ajudar bastante nesse objetivo. 2 Reis, capítulo número 20. Amém? Todos já acharam aí? E eu queria ler do versículo de número 1 até o versículo número 11, que é exatamente uma experiência que esse rei de Judá, eu vou dizer aqui rei de Judá, porque nesse período, né, do livro de Reis, e muito do período que está relatado em Crônicas também, você vai observar que Israel se tornou dois. Né? Israel era uma nação que se tornou, na verdade, duas nações, o reino do sul e o reino do norte. Né? E praticamente o reino do norte absorveu 80%, 85% do povo de Israel. E o reino do sul, que é exatamente Judá, absorveu a tribo de Judá e meia tribo de Manassés. E esse rei Ezequias, ele era exatamente o rei desse reino. Ele era um rei, né, que estava estabelecido como governante sobre o reino de Judá. E que a sede dele era exatamente Jerusalém, onde tinha lá o templo de Salomão, né, onde era o governo central dele, era nessa região. E Ezequias, né, nesses dias aqui, ele passa por uma experiência muito, muito grave, muito forte. Para que você tenha uma ideia, nessa época, eu já até falei isso aqui em algumas ministrações, porque eu já usei outros textos, né, para a gente ser edificado com aquilo que Deus faz. Nessa época era muito comum, e quando você vai ler, você vai observar que faz menção de reis que foram bons e de reis que foram ruins. E a Bíblia fala de reis que andaram na presença de Deus, bem como também de reis que não andaram na presença de Deus e fizeram tudo errado, né, e fizeram mais até do que o errado, né, o errado ao quadrado. E esse rei, especificamente, o Ezequias, não. Ele foi um rei que, conforme relatos da palavra de Deus, se você for ler lá depois no versículo 19, no capítulo 19 e no capítulo 18, você vai observar que o rei Ezequias foi um homem que andou na presença de Deus.
Ele foi um homem interessado pelas coisas de Deus, um homem que teve zelo, que teve cuidado. E a palavra de Deus fala que, dentro desse contexto, ele destruiu toda forma de idolatria naquela nação. Ele mandou destruir todo tipo de poste ídolo. Ele mandou cessar toda forma de idolatria lá com as questões espirituais do povo. Até para o nosso conhecimento, lembra daquela serpente que Moisés mandou fazer lá no deserto, porque o povo estava vivendo uma praga, e Moisés mandou fazer uma serpente, porque Deus orientou ele a fazer aquela serpente de bronze, para que ela pudesse ser levantada, e na medida que o povo olhasse para ela, aquele povo pudesse ser curado. Aquele elemento acabou se tornando, naquele momento lá no deserto, algo abençoador para o povo de Israel. Mas no futuro daquela nação, aquilo acaba sendo motivo de tristeza para Deus. Porque eles pegam essa serpente de bronze e começam a adorá-la, e começam a idolatrá-la, e nos dias de Ezequias, ele mandou destruir essa serpente. Ele mandou destruir essa serpente de bronze. Porque ele tinha um zelo mesmo, uma preocupação muito grande, para que o povo realmente assim, parasse, né, com aquele desvio, parasse com aquela situação realmente de afronta a Deus, de entristecer a Deus. Isso era um cuidado de Ezequias. Esse foi Ezequias. E ele fez de forma que tudo que ele fez pudesse realmente ser de forma coerente com aquilo que Deus orientava. Então ele foi um homem que andou na presença de Deus. Ele foi um homem, conforme a Bíblia fala, que agradou o coração de Deus, o rei Ezequias. E nesse momento aqui, desse texto que eu escolhi para repartir com os irmãos, esse homem que agradou tanto a Deus, ele vai passar por uma experiência muito delicada. E a Bíblia fala assim, ó, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz que naqueles dias, você acompanha comigo a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não viverás mais. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha, irmãos, olha o que ele orou. Por isso que eu fiz uma introdução aqui para você perceber um pouquinho quem era Ezequias. Ele orou assim: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías saído do meio do pátio, ali daquele palácio, veio a ele a palavra do Senhor. Isaías aqui é um profeta. Amém, irmãos? Para quem às vezes não tem muita familiaridade com a Bíblia, Isaías é um dos profetas que Deus levantou, né? E ele tinha ido lá falar com Isaías que aquela doença ia realmente matá-lo, né? E a palavra de Deus fala que depois que ele fez isso, ele saiu, ele estava indo embora, ele já estava indo embora daquele lugar, né? No versículo 4, e a palavra de Deus fala: não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta lá, Isaías, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, Davi, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria, livrarei a ti e a essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: e isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e disse: o Senhor fez a sombra retroceder 10 graus, pelos graus que já tinha declinado
no relógio de sol de Acaz. Quando o profeta Isaías voltou naquele lugar, e quando o profeta Isaías anunciou para ele, anunciou duas coisas para Ezequias. Olha, Ezequias, Deus ouviu o seu clamor e Deus percebeu o seu choro, que foi realmente muitíssimo, né? E ele trouxe uma promessa de te curar e trouxe uma promessa também de te livrar dos teus inimigos. E é interessante a gente observar que quando Ezequias ouviu isso, ele pediu um sinal de que isso seria realmente algo que seria estabelecido sobre a vida dele e que ele receberia aquela bênção da cura, bem como a vitória sobre os seus inimigos. E olha, irmãos, se você for ler o que eram os inimigos de Ezequias, você vai ficar assombrado, porque eram povos realmente poderosos, violentos, né? E que realmente, assim, quando o lugar que eles passavam, como diz assim no popular, não nascia grama, porque eles destruíam tudo e a todos. Um povo muito cruel, os assírios, né? E quando ele pediu um sinal para o profeta disse para ele assim, fez menção sobre o relógio de Acaz. É um relógio de sol, algo que na antiguidade começou a ser usado. E aquele relógio de sol marcava a sombra. Então, o profeta fez uma pergunta para ele. Você quer que adiante em 10 graus para você ver que Deus está querendo cumprir a palavra dele com a sua vida, essa promessa? Ele falou, isso é fácil, né? E ele falou assim, é melhor que ele retroceda, porque isso era algo realmente interessante. Era a mesma coisa de ser 8 horas da noite e a gente viver essa experiência. Esses 10 graus, irmãos, representa 40 minutos. E a gente estava aqui às 20 horas e Deus nos desse um sinal aonde o tempo retornaria para alguma coisa em torno de 19 horas e 20 minutos. 40 minutos de retrocesso no tempo. Algo realmente real. É interessante que, se a gente for fazer um pouquinho mais de pesquisa, houve uma situação muito semelhante também com Josué. Josué, lá no começo da Terra Prometida, quando ele estava enfrentando os inimigos dele, e estava entardecendo, e a coisa ia passar, ia vir à noite, e se Josué não tivesse vitória sobre aqueles seus inimigos, enquanto não escurecesse, eles seriam derrotados, não haveria oportunidade mais de cumprir aquela missão. Deus ouve a oração de Josué, e Deus retrocede, né, o tempo também. Está lá em Josué capítulo 10, se eu não estiver enganado. E Deus fez isso. Cientificamente falando, né, o Marquinhos está aí, existe até, né, estudos que dizem que essas 23 horas e 20 minutos que Deus retrocedeu lá com Josué, depois foram somadas com esses 40 minutos que ele permitiu a Ezequias, através do profeta Isaías, isso completou 24 horas. 24 horas. E toda vez que dizem que toda vez que um cientista vai fazer um cálculo de natureza, né, astronômica para satélite, ele tem que considerar essas 24 horas, senão a conta não fecha. Eu já li uma experiência de um cientista que ele foi fazendo um estudo, retrocedendo, e o dia que Josué venceu aqueles inimigos era exatamente uma quarta-feira, porque no estudo dele também ele consegue fazer esse retrocesso, e ele identificou que era uma quarta-feira. Mas, irmãos, tudo isso que Deus fez através, né, dessa necessidade do rei Ezequias é algo que desperta muito meu coração, porque a experiência de Ezequias é uma experiência que tem uma relação muito íntima da experiência com Deus, com a experiência da fé. Porque a palavra de Deus fala que quando Ezequias foi, né, confrontado com aquela situação, a palavra de Deus fala que ele recebeu esse diagnóstico, e esse diagnóstico era realmente um diagnóstico de morte. A palavra de Deus fala que isso, conforme o profeta Isaías falou, isso ia realmente o quê? Matá-lo, né? E aquele diagnóstico era algo que vinha trazer para a vida dele, né, algo que realmente entristeceu muito seu coração. E na medida que ele ouviu aquilo, imediatamente, ele teve duas considerações. Uma foi virar para a parede, orar a Deus, e a outra foi chorar muitíssimo aquela dificuldade. Você já chorou muitíssimo? Porque às vezes a gente já até chorou, né? Chorar é uma coisa, chorar muito é outra coisa, e chorar muitíssimo é uma coisa ainda muito mais, né?
Você já teve alguma experiência que na sua vida surgiu alguma situação que o diagnóstico daquela realidade era um diagnóstico muito duro e que te levou a uma realidade de ter que realmente chorar muitíssimo na presença desse Deus, para que ele realmente fosse despertado, né, no interesse pela sua causa, pela sua necessidade? Às vezes, muitos de nós ainda não tivemos essa experiência. E quando Ezequias viveu essa experiência, foi algo realmente que impactou a vida dele, e ele foi levado a essa realidade. Ele foi levado a essa compreensão de que realmente aquilo era um momento terrível e que era necessário que ele realmente se quebrantasse o seu coração, que era necessário que ele colocasse a sua causa diante de Deus, e que dessa forma ele entendeu que só Deus poderia interferir na sua realidade para que ele pudesse ser curado, né? Para que ele pudesse ser restaurado daquela dificuldade. Aquele diagnóstico produziu tudo isso, aquele diagnóstico trouxe, né, sobre a vida toda essa realidade que trouxe, né, muita tristeza para o coração daquele homem. Então, quando a gente está vivendo a experiência da fé, irmãos, é muito importante a gente entender que a fé é um elemento que vai nos ajudar. Mas ela não vai atuar sozinha, porque outro elemento que pode também nos ajudar é exatamente Deus quebrar o nosso coração. Se o nosso coração não for quebrado, né, se ele não for quebrantado, muitas vezes nós não vamos viver aquela experiência que Deus tem para nós. Porque é isso que vai realmente criar um ambiente, né, adequado para a manifestação de Deus. O Senhor Jesus fala o seguinte: teve algumas cidades, olha, ele mesmo, ele não curou. Teve alguns lugares que ele passou, que ele não curou. E quando perguntam para ele por que ele não curou, ele fala: por causa da dureza do coração daquele povo. Porque isso realmente é uma dificuldade. Essa dureza, né, essa dificuldade, para que a gente possa realmente se quebrantar, quebrar as nossas vidas diante da presença de Deus, é algo que pode trazer realmente um impedimento da manifestação daquilo que Deus quer fazer. E então, pessoas com fé, pessoas que realmente têm uma disposição de fé diante de Deus, é muito importante que diante dos nossos desafios, a gente realmente se quebrante. Eu já falei dessa palavra aqui com muita gente. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa e o diagnóstico dela é muito parecido com o de Ezequias. E eu já recomendei isso para muitas pessoas. Falo, então ora e chora, porque assim como Deus ouviu, né, a oração de Ezequias, ele talvez possa também ouvir a sua oração, ele possa ouvir a sua necessidade e ele possa interferir nessa realidade pela fé. Porque é isso que a palavra de Deus está falando aqui. De um homem realmente que entendeu que ele precisava do socorro de Deus. De um homem que entendeu que se não fosse a interferência de Deus, certamente a vida dele teria sido levada à morte e ali se encerrava todas as suas experiências. A palavra de Deus fala que Deus curou esse homem e ele viveu por mais 15 anos. Ou seja, ele pôde governar Israel por mais 15 anos. Ele conseguiu prevalecer contra os seus inimigos, que eram terríveis, durante todos esses 15 anos. Se depois você for ler a sequência da história dele, você vai ver como é que a casa caiu. Você vai ver o caos que virou essa nação, por causa do seu filho, que fez exatamente o contrário de tudo aquilo que seu pai fazia. De tudo aquilo que seu pai se dispunha a fazer por Deus, seu filho fez exatamente o contrário, né? E é interessante que eu entendo assim que Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe os planos que Ele tem para nós. E a palavra de Deus fala que Deus sabe que antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. E a palavra de Deus fala que Deus faz e fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E é interessante que a gente observe que quando Deus permite que esse homem seja curado, quando Deus permite que esse homem seja livre dessa dificuldade, é lógico que ele ia saber que ele ia gerar o pior rei de Israel. Ou será que Deus não sabia?
que o filho dele, Manassés, fez exatamente o contrário do pai dele. E o pior é que ele durou muito. Eu acho que até de lá que vem aquele ditado, que fala que vaso ruim não quebra. Ele foi um dos piores, o pior rei de Israel, e além de ser o pior, é o que mais governou. O cara não morria. É porque teve rei que morreu logo, 2 anos. Você vai ler lá, você vai ver, 8 anos. Né? Quando é ruim e dura pouco, o povo sofre menos. Mas esse Manassés, não. Ele além de ser ruim, ele durou muito. O cara era tão bom que ele fez passar os filhos dele ao fogo. Em sacrifício, a ídolo, a deuses estranhos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Nós estamos falando do filho de Ezequias. Esse homem que teve essa experiência com Deus, né, e essa vida com Deus, é esse homem. Mas Deus sabia. Deus conhecia, Deus ia permitir que toda essa realidade se estabelecesse, porque Deus não está querendo interferir, né, de forma que venha criar um ambiente, né, para que a gente não viva a experiência da fé. É importante que a gente viva. Semana passada, a André e o Alex contou para a gente do livramento daquela cobra. Por que Deus não matou aquela cobra? Por que ela existe? Se uma cobra é um negócio tão ruim, tão perigoso, por que ela existe? Ela existe exatamente para que o nome de Deus seja glorificado. Ela existe para que cada vez quando a gente vive uma experiência dessa natureza, a gente possa se livrar daquela dificuldade e, na medida que nós somos livres daquela dificuldade, nós possamos, então, testemunhar e glorificar o nome de Deus. Senão, não haveria testemunho, irmãos. Não há testemunha sem uma experiência de necessidade. Não há testemunho sem realmente nós termos algo que possa realmente ser reconhecido como só Deus para nos livrar. Quando eu perguntei para os irmãos se você já chorou muitíssimo por alguma realidade na sua vida, eu já chorei, pelo menos em 3 ocasiões, muitíssimo. Aquele muitíssimo que fica parecendo que a gente não vai parar de chorar mais. E eu posso dizer, irmãos, dentro de todas essas realidades, a minha vida não ficou sem resposta diante daquilo que era a minha dificuldade e a minha necessidade. Por isso eu posso dar esse testemunho para os irmãos, e eu sei que muitos aqui poderiam dar esse testemunho para nós, né, daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque você reconhece que há muitas situações na sua vida, se não fosse a interferência de Deus. Porque muito mais do que tirar a dificuldade financeira, muito mais do que tirar muitas vezes uma enfermidade grave, é importante que nessas coisas, né, o nome de Deus seja glorificado. Porque a palavra de Deus fala, se vivemos, é para Deus. E se morremos? É para Deus também, irmãos. Está na Bíblia. Amém? Porque todas as coisas são para Ele, seja algo que vai realmente agradar as nossas vidas ou não, todas essas coisas foram estabelecidas para que a gente realmente se volte para Deus, para que a gente se volte para aquilo que Deus tem para nós. E o cumprimento dessa promessa, né, ela está estabelecida de uma forma que depende da nossa fé e depende do nosso quebrantamento. Depende dessa realidade. Porque nesse contexto nós podemos aplicar realmente aquilo que a Bíblia fala. Se você abrir a palavra de Deus, eu escolhi um outro texto para que a gente possa até ser edificado com ele, está lá em Romanos, que é um texto que tem uma relação muito forte daquilo que é a obra de Deus nas nossas vidas. Lá no capítulo de número 8, a palavra de Deus fala aqui no versículo número 31, a partir do versículo 31, esse texto relata para nossas vidas, né, algo que Deus se dispôs por cada um de nós. Que Deus se dispôs pela vida de cada um de nós, pela vida da igreja, pela vida dos seus filhos, né, na verdade, pela vida da humanidade, que Deus se dispôs. E ele diz assim, olha, que versículo 31, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quando ele faz essa pergunta, irmãos, é importante a gente lembrar, né, que Deus fez menção disso aqui exatamente para nos lembrar o que está implicado nessa realidade, em favor das nossas vidas, que é a própria vida do seu Filho. É a própria vida do Senhor Jesus. Ela foi entregue, porque ele diz assim, olha, por amor a vós, eu não poupei nem o meu próprio Filho. Então eu não tenho mais motivo para ter receio, eu não tenho motivo para ter dúvida, eu não tenho motivo nenhum para ser encontrado em qualquer questionamento, porque o favor de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, estabeleceu para nós um sinal definitivo, que é exatamente a vida do seu Filho, por amor a cada um de nós. Então, o que são os nossos problemas diante disso? Eu te pergunto. Qual é a nossa dificuldade? Crer e se quebrantar. Crer e se quebrantar, irmãos. Porque dessa forma, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Sem crer, é impossível agradar a Deus. Porque lá em Hebreus a gente lê, sem fé é impossível agradar a Deus. É um princípio. E em segundo lugar, para ver a manifestação dele, não é nas coisas não, irmão. Na nossa vida, é preciso realmente ser encontrado, quebrantado de coração. Porque a palavra de Deus fala que Deus não rejeita a oração de um homem quebrantado e contrito de coração. Amém, irmãos? É palavra de Deus. E a nossa dificuldade, irmãos, é muitas vezes porque a gente quer dar explicações, muitas vezes a gente quer dar soluções que, na verdade, não revelam aquilo que Deus quer fazer. E Ele já estabeleceu algo definitivo. Quando a gente lê esse texto, a gente pode fazer menção lá de João 3,16, onde o apóstolo diz, né? Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela, né, fosse ali curado, fosse livre daquela peste, importa que o Filho de Deus seja levantado numa cruz, para que através desse sinal, irmãos, a gente possa ter a certeza, a convicção que Deus está trabalhando pela nossa vida, pela nossa vitória. Isso, irmãos, é amor. Amém? Isso é amor. Eu faço essa pergunta para mim. Eu não teria coragem de ter esse amor de Deus. Sinceramente, irmãos, você já imaginou o que é dar o seu próprio filho por causa dos outros? Se a gente não consegue, muitas vezes, nem dar um saco de cimento pelos outros, um tijolo pelos outros. Se a gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade de dar uma atenção pelos outros. A gente tem uma dificuldade de gastar o tempo com os outros. Imagina dar a vida. Mas, graças a Deus, que Deus não é assim. Né? Na sua consciência de fé, na sua consciência realmente de amor, Ele não poupou ao seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Para que isso pudesse estabelecer sobre a nossa vida a vitória dEle. A vitória para as nossas necessidades. Então ele diz aqui, irmãos, olha, ele fala assim, no versículo 35, né, ele vai dizendo que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Amém, irmãos? Nós somos esses vencedores.
Graças a Deus, o sinal do favor de Deus alcançou isso para nossas vidas, porque Ele nos ama. Porque é nisso que o poder dele se manifesta, através do seu amor e através do seu cuidado. Então Ele nos dá uma segurança, uma garantia, que não há nada, não há coisa alguma que possa realmente prevalecer contra as nossas vidas, diante das nossas dificuldades. Então eu preciso mudar. O que eu preciso mudar, meu irmão? O meu coração. O nosso coração. Para que diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, a gente possa se lembrar de ir para a presença de Deus. Aquele testemunho de Ezequias, ele é muito útil para nos mostrar isso. Na medida que ele entendeu aquela dificuldade, ele foi para a presença de Deus. E na medida que ele entendeu aquela dificuldade, ele fez menção do seu compromisso com esse Deus. E ele pediu para que, através desse compromisso, ele tivesse, né, uma condição para poder livrá-lo, para poder abençoá-lo, para transformar aquela dificuldade, para mudar toda aquela realidade, para que aquilo pudesse trazer a vitória para a vida dele. Mas para isso, irmãos, é fé e quebrantamento. Eu tenho, assim, às vezes outro dia eu estava com o Fabrício, a gente estava conversando. O Fabrício é um pastor nosso lá da Rondon, atualmente. E quando a gente plantou a Rondon, que é uma congregação dessa igreja, na verdade, a gente tinha assumido a congregação do Saraiva, que era uma congregação filha do Caraíba. E essa congregação do Saraiva passava por muitas dificuldades que entristecia o coração de quem estava lá e entristecia também o coração de quem estava aqui. Entristecia o coração de quem acompanhava e pastoreava lá, como também entristecia o coração de nós que acompanhávamos de cá. E, na verdade, mais do que a gente identificar problemas, a gente identificou que havia dificuldades e que a gente precisava interferir nessas dificuldades para que esse processo pudesse ser abençoado. E em tudo isso que a gente faz, muitas vezes, a gente precisa ofertar as nossas vidas para que, diante das dificuldades, Deus possa nos usar. Mas isso não quer dizer, irmãos, que vai ser fácil. Isso não quer dizer que vai ser simples. Isso não quer dizer que muitas vezes isso não vai produzir muito trabalho, muitas dificuldades. E também isso não quer dizer que não vai custar nada. Porque, na verdade, dá trabalho, custa muito, e muitas vezes, mesmo as coisas de Deus trazem muitas dificuldades. Mas, diante de tudo aquilo, nós cremos que era possível fazer alguma coisa para abençoar, para tornar realmente aquele processo algo realmente saudável. E dentro daquilo aconteceu um negócio muito interessante, porque quando a gente estava lá, a gente teve uma experiência de estar vivendo um momento imobiliário muito aquecido. E o proprietário lá, de um aluguel de 3.500, ele queria renovar agora por R$12.000. Né? E eu fico pensando, eu estava conversando com meu filho, se a gente olhar 2 anos atrás, estava todo mundo assim numa tendência de alta. Todo mundo queria alta de tudo. Porque é uma coisa cultural, né? Todo mundo quer levar vantagem, quer tirar vantagem do momento econômico, do aquecimento, né, da economia global, e todo mundo quer ganhar cada vez mais. Esse era o momento que a gente estava vivendo, inclusive lá. E diante disso, natural, né? O homem natural, a palavra de Deus fala que o homem natural pensa como o terreno. O homem natural pensa como o homem da terra, porque ele é terreno. E é lógico que, diante daquela circunstância, ele tentou tirar esse proveito, ele tentou, né? E isso trouxe uma dificuldade para a gente, porque de 12.000, o máximo que ele conseguiu numa negociação foi reduzir para R$9.000. Mesmo assim, era uma baita dificuldade, tremendo desafio para a vida daquela congregação, filha dessa igreja. E a gente teve que fazer um movimento. E diante desse movimento, era algo que, na verdade, trazia uma certa apreensão para as nossas vidas. Tirar aquela igreja daquele lugar, se estabelecer em outro lugar, de uma forma mais adequada, economicamente, um desafio que movia todas as coisas. Mas era impossível continuar naquele lugar. E a gente pensou uma solução, e a gente identificou um lugar, na Avenida Rondon Pacheco, que era uma boate, tradicionalmente, por vários anos, uma boate, inclusive de gay, de lésbica, uma boate que era tudo preto, por fora e por dentro, e lá dentro
era um lugar realmente assim de festas bem da pesada. E a gente gostou daquele lugar, a gente orou, a gente entendeu que Deus estava nos querendo levar para aquele lugar, fizeram um preço que atendia às nossas necessidades, a gente teve que fazer uma transição, porque a gente teve que pegar a igreja, entregar o prédio dela para não ter aquela despesa, e a gente, por 3 meses, nós nos reunimos lá no Cook for Life, da Juliette. A gente conversou com ela, e ela cedeu para nós aquele lugar durante 3 meses, para a gente poder reformar um outro prédio, não ter o aluguel pesado que a gente estava tendo, para fazer aquela movimentação. Tudo isso, irmãos, traz muita apreensão para o coração de todos, porque fica aquela dúvida, vai dar certo, não vai dar certo, é bom, não é bom, né? Tem as dificuldades, o povo vai se perder porque muda o lugar, né? As pessoas... Irmãos, quando nós oramos e quando nós entendemos aquilo tudo, né? E nós lá tentando fazer a vontade de Deus, continuar aquele processo, né? Com muito amor, com muito carinho pelas pessoas envolvidas, e Deus foi tão bom que a gente ficou 3 meses num lugar provisório, nos reunindo praticamente somente aos domingos, no salão de um restaurante, né? Era montar e desmontar aquilo toda semana para poder fazer aquele culto. Mas foram os 3 meses, eu falo isso para a minha vida, mais abençoadores que eu já vivi com uma igreja. Porque diante daquela dificuldade, diante daquele desafio, as pessoas responderam de uma forma tão maravilhosa, né? E aquela reforma custou alguma coisa, era algo assim que também não era dentro do nosso contexto de financeiro, mas Deus honrou de tal maneira que veio o recurso e aquilo supriu todas aquelas necessidades, as pessoas foram de uma maturidade, um compromisso que antes a gente não via, né? De tal forma que aquilo pôde realmente ser concluído, pôde abençoar várias pessoas. E cada detalhe daquilo era muito significativo para a minha vida. Porque em cada detalhe eu podia perceber o que Deus estava fazendo, né? O que Deus estava movendo. Quando a gente entrou lá, a iluminação lá era muito cara para ser feita. E lá tinha um tipo de iluminação de spot, muito spot. A Elza Cristina esteve lá com a gente, ela deu algumas sugestões e foi bênção para o processo, né? A gente não conseguiu cumprir tudo aquilo que era o sonho dela, mas eu creio que ficou satisfatório. Iluminação era um negócio engraçado, e a gente pegou, coincidentemente, na época, tinha a Sovelino, que é o sogro do Pedrão e pai da Luciana. Sovelino era um homem que tinha muita dificuldade, e Deus usou ele para mudar, para aproveitar toda a iluminação. Ele fez um trabalho artesanal lá que resolveu o problema. Aproveitamos todos os produtos, não tivemos que gastar. E tudo aquilo a gente ia vendo a manifestação de Deus, o poder de Deus operando, porque havia a dificuldade, mas havia simplicidade, havia um entendimento, havia um quebrantamento, havia algo que nos dava esperança, e aquilo tudo foi sendo estabelecido. Até que a gente conseguiu fazer o primeiro culto lá, com inclusive os pedreiros que trabalhou, o mestre de obra e todo mundo, e foi uma festa muito bonita, né? Algo que encheu o nosso coração de alegria. E depois, irmãos, tinha uma irmã da igreja que ela começou a frequentar a nossa igreja. Eu não vou falar o nome dela aqui para não expor ela, mas o testemunho dela era o seguinte: ela falou assim: pastor, eu vinha nesse lugar há alguns anos para me prostituir na boate que tinha aqui. E hoje eu estou aqui na igreja, batizada, com os meus filhos, com o meu marido. E quando eu lembro dessas vidas, irmãos, eu falo, gente, parece que às vezes assim a gente não percebe, mas tudo que Deus move é exatamente para que alguém seja abençoado. E às vezes a gente não percebe, mas todo esforço que a gente está vivendo, todo empenho que a gente está tendo que ter, muitas vezes assim, eu vou falar sacrifício, mas na verdade não é sacrifício, porque o sacrifício definitivo já foi feito. O sacrifício definitivo, até quando a gente usa essa palavra, né, não é muito bom, porque na verdade o sacrifício definitivo já foi feito, que é exatamente o sacrifício onde Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Porque é nisso que Ele trouxe toda e definitiva solução para cada uma das nossas vidas, irmãos.
Porque a palavra de Deus fala que nós estávamos, né, eu gosto muito daquele canto, pedi até para o Tiago hoje, a gente com o grupo de louvor, a gente ministrar, onde ele fala assim, eu estava condenado. E essa era uma realidade, irmãos, que estava estabelecida sobre a nossa vida. Nós estávamos, como rei Ezequias, condenados. E não fosse o favor de Deus por nós, a gente nem sentado nesse lugar a gente estava. Então é preciso que a gente quebrante o nosso coração, amplie a nossa compreensão daquilo que são as coisas de Deus, porque o que Deus está fazendo é algo realmente que vai abençoar muitas vidas. E isso passa por nós. Isso passa pelo nosso dinheiro, isso passa pelo nosso bolso. Isso passa muitas vezes pela nossa noite que vai ter que dormir menos, ou do nosso emprego que nós vamos ter que trabalhar mais. Eu não sei se você sabe, irmão, nós estamos num lugar aonde é conhecido em Uberlândia, eu sou daqui, né? Eu creio que muitos são daqui. Esse patrimônio é lugar aonde já foi feita muita macumba na cidade de Uberlândia. Político, quando quer ganhar política, vem para esse lugar. Tem terreiro de macumba aqui nessa região, tradicionalíssimos. Então, irmão, se tem isso aqui, tem gente em prisão, tem gente em cadeia, tem gente precisando ouvir do amor de Deus, tem gente precisando da oferta da nossa vida. Porque a maior oferta, o maior sacrifício, Deus já fez. Foi não poupando o seu próprio filho por amor de cada um de nós. É isso que tem que ocupar o meu coração. Então eu estou aqui, nós estamos aqui, para cumprir a vontade de Deus. Sabe, eu quero ouvir mais testemunhos de pessoas que eu sei que a gente ouve, irmãos. Eu não estou falando de alguma coisa aqui que a gente não ouve, que a gente não vive. Né? Que o Marquinhos acabou de compartilhar. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito através da nossa compreensão de fé, através do nosso quebrantamento. Mas, irmãos, Deus ainda vai fazer muito mais. Amém, irmãos? Então, eu estou aqui para te dizer esta noite, para a gente renovar as nossas forças, para nós renovarmos o nosso entendimento, para nós renovarmos a nossa compreensão daquilo que Deus tem para fazer, para que a gente não fique parado, nem fique achando que já está bom, porque esse espírito do está bom não é bom para nós. E a gente se dispõe realmente, cada vez mais, a cumprir a vontade de Deus, a obedecer a sua voz e a fazer a sua vontade. E Deus vai nos usar. E Deus vai nos abençoar. Eu sei que há necessidades na nossa vida. Eu sei que há necessidades que muitas vezes têm implicações terríveis, como muitas vezes foi a necessidade de Ezequias. Mas eu sei também, meu irmão, que quando Deus opera e quando Deus tem um plano para as nossas vidas, coisa alguma, nada pode impedir. Amém? Eu tenho certeza, irmão, se um dia eu tiver uma doença e ela não for curada, eu não tenho dúvida nenhuma que só não foi porque não era da vontade de Deus. Porque se for da vontade dele, não tem nada que não seja curado. Não tem nada que não seja transformado. Porque ele é quem cuida das nossas vidas. É ele quem nos ama. É ele que lembra para as nossas vidas que por cada um de nós, ainda que fosse um, ele não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Amém, irmãos? É isso que Deus está trabalhando. Isso precisa ocupar o nosso coração. Não dá para a gente continuar sendo arrastado, sendo muitas vezes, né? Às vezes a gente pensa lá, o que a gente pode fazer para animar o povo, para encorajar o povo. Mas nada, irmão, se o povo não tiver fé, se o povo não for quebrantado, né? Então eu estava conversando com o Fabrício, era exatamente isso. Às vezes a gente fica querendo viver as experiências de Deus, mas a gente não quer viver isso dentro de um contexto de disposição de fé. Será que nesse lugar não tem escola? Será que nesse lugar não tem jovens que estão vivendo alguma experiência com a droga? Não tem pessoas angustiadas, deprimidas, muitas vezes oprimidas? Será que nesse lugar não tem nenhum marido aqui nessa região não está batendo na sua mulher nesse momento, nessa noite? Será que nesse lugar aqui não tem aqui na sexta-feira um centro de macumba fazendo macumba para prejudicar alguém ou algumas pessoas?
O que a gente acha que a gente está fazendo? Nós estamos lidando, irmão, com realidades espirituais. Outro dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu queria que a minha filha participasse do louvor. Bênção. Mas eu falei: meu irmão, vou conversar com você, para você entender que não é só porque a pessoa quer participar que está tudo resolvido. Porque essas pessoas que estão aqui, esses jovens que estão aqui, fazendo esse louvor, eles têm que fazer isso na presença de Deus. Porque senão eles vão fazer isso de forma relapsa, muitas vezes relaxada, ou até mesmo pela sua técnica, e Deus não vai produzir o fruto que Ele deseja. Semana passada a gente estava aqui, eu não sei quantos estavam nesse culto, teve um momento maravilhoso. Quem não estava aqui perdeu a oportunidade de perceber. Nós estávamos no louvor, o Marquinhos estava aqui, acho que o Rafa não estava aí, o Bruninho na bateria, que eu me lembro, não sei se o Rodolfo estava aí também, o Adriano estava ministrando. Num determinado momento, o Adriano ministrando, ele não está aí hoje, né? Ele falou assim, a voz dele acabou. Não foi, Bruninho? A voz do ministro de louvor acabou. Que mico, irmãos. Não, porque graças a Deus, você estava aí, Guilherme? Ele falou assim, irmãos, me ajudem. Me ajudem. Aí até a Olímpia falou para mim depois, você notou que depois que ele pediu ajuda, o povo ajudou e a voz dele voltou? Não foi? Você lembra disso, pastor César? Né, pastora Cristina? Foi um detalhe no culto, irmãos, de caráter singular. Porque Deus não quer a nossa capacidade. Quem precisa da nossa capacidade, irmãos, muitas vezes é nós mesmos. Mas Deus quer o nosso coração. Então você põe o seu coração nesse negócio. Definitivamente. Ezequias foi um homem assim. Ele enfrentou todos os seus inimigos, ele enfrentou toda uma cultura idólatra, pecaminosa, desviada. Ele não se sujeitou aos seus inimigos. Vai ler lá a história dele. Numa geração corrupta, terrível, perigosa, criminosa. Mas ele obedeceu à voz de Deus e ele deu um testemunho, através da sua vida, de um homem que servia a Deus. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre esse homem? É interessante. O Davi foi muito bom, né? Mas a Bíblia fala que é ele que foi um rei como nenhum Israel teve. Maravilhoso. Então, irmãos, eu quero essa noite orar. Cadê o nosso grupo de louvor? E a gente queria cantar um cântico. Esse cântico, ele chama... Agora a gente tem que aprender o nome dos cânticos, né? Esse cântico, se eu estiver errado, né, Tiago? É quebrantado, não é? É isso mesmo? Quebrantado, do Vineyard. E a gente canta muito ele aqui. Mas hoje eu queria cantar, e eu queria celebrar a Deus com esse cântico com os irmãos. Mas eu queria que você fizesse isso entendendo o que a gente está cantando. Entendendo aquilo que Deus quer produzir no nosso coração. Porque às vezes a melhor oferta que a gente pode dar uns para os outros é exatamente reconhecer as nossas dificuldades e quebrantar o nosso coração, porque isso nos abençoa. Isso abençoa a vida da igreja, isso abençoa a vida das pessoas, isso transforma realidades. E isso Deus quer realmente fazer na nossa vida, fazer no nosso coração. Então eu queria te fazer uma pergunta, enquanto a gente vai louvar a Deus com esse cântico. E eu queria te perguntar essa noite, qual é, ou o que, presta atenção nisso, irmãos, hoje, nessa noite, nessa igreja, nesse lugar, está trazendo uma condenação para a sua vida. E em que essa noite você entende que você pode estar sendo condenado? Muitas vezes condenado a uma enfermidade sem cura,
condenado muitas vezes à solidão, condenado muitas vezes à tristeza, condenado muitas vezes a uma falência, até de caráter financeiro. Porque hoje é muito comum, né, a gente encontrar muitas pessoas que estão vivendo a experiência de uma condenação de caráter financeiro. O país produziu isso e o mundo produz isso. Mas o Deus que cuida das nossas vidas, Ele tem poder para suprir as nossas necessidades, ainda que no deserto. E esse é o Deus que nós cremos. Então eu queria que a gente cantasse agora, e você vai pensando aí, porque essa noite a gente quer colocar essa necessidade, aquilo que muitas vezes está trazendo essa condenação para a nossa vida, bem como também essas pessoas que colocaram esses pedidos aqui de oração, e nós queremos pedir a Deus, assim como Ezequias, aquele rei pediu, Deus, interfere nessa realidade. Interfere nessa realidade, para que venha realmente a tua vontade, para que seja cumprida a tua vontade sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Vamos ficar de pé e vamos celebrar a Deus com esse cântico, em oração, em quebrantamento, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu olho para a cruz eu vou.